É tempo de multiplicar. Que alegria estarmos juntos para mais um encontro sobre a visão de igreja multiplicadora. Neste encontro de hoje, nós estaremos trazendo a você perguntas e principalmente ouvindo as respostas sobre a evangelização discipuladora. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. E eu tenho certeza que neste momento você já pode falar com segurança estes 5 princípios conosco. Vamos juntos? Primeiro deles, a oração. Tudo começa com a oração. O segundo, a evangelização discipuladora, é caminhar juntos e é sobre ele que nós vamos continuar falando hoje. O terceiro, a plantação de novas igrejas. O quarto, a formação intencional de novos líderes. E o quinto, a compaixão e graça. Nos últimos 5 encontros, o pastor Diogo Carvalho esteve aqui conosco, nos abençoando e mostrando a importância da evangelização discipuladora. E hoje ele está aqui conosco para responder algumas perguntas e dúvidas dos nossos telespectadores. Se você deseja enviar a sua pergunta, você pode nos enviar um e-mail para o seguinte endereço: igrejamultiplicadora@missõesnacionais.org.br. Pastor Diogo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no É Tempo de Multiplicar. Muito obrigado, pastor Fabrício. Obrigado você também que está aí nos assistindo pela TV ou pela internet. Esperamos abençoar a sua vida em mais um programa É Tempo de Multiplicar. Nos últimos 5 encontros, o irmão nos abençoou sobremaneira falando sobre a evangelização discipuladora. O irmão mostrou que a evangelização discipuladora é a junção do evangelismo e do discipulado, a partir de uma leitura bíblica que discipulado é todo o processo de fazer discípulos, desde o chamar discípulos, agregar os discípulos ao corpo de Cristo, o acolhimento desses discípulos e levá-los ao aperfeiçoamento cristão. Pastor Diogo, então surge uma pergunta simples, mas muito importante. Todo cristão está apto a fazer discípulos? Essa é uma excelente pergunta, pastor Fabrício. É claro que sim. Nós temos aprendido pela nossa tradição que fazer discípulos deveria ser uma tarefa de pessoas muito preparadas, como pastores e líderes. É claro que pastores e líderes, seminaristas, devem ser exemplo, modelo de como fazer discípulos. Mas é função deles também treinar outros para fazer, porque é uma tarefa de todo crente. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Jesus se encontrou com aquela mulher em João capítulo 4, ali no poço, a mulher samaritana, assim que ela teve um encontro com Jesus, ela já teve capacidade de conduzir outras pessoas até Jesus também. Então, o único requisito para alguém praticar evangelização discipuladora, para alguém levar outros a Jesus, é ela mesma ter tido um encontro com Jesus. Na nossa história, sempre nós, de alguma maneira, condicionamos o fazer discípulos aos líderes, aos pastores. Muitas vezes achamos que essa é uma responsabilidade do pastor. É o pastor e nós achamos que nossa parte ou a nossa responsabilidade nesse processo é levar as pessoas à igreja. E muitas vezes nós levamos alguém à igreja e até falamos com o pastor: pastor, hoje eu trouxe o meu visitante, há muitos anos eu venho convidando, como de certa forma passando a responsabilidade de fazer discípulos para o pastor ou a liderança da igreja. Qual é essa relação do fazer discípulos com o sacerdócio universal de todo crente? Pastor Fabrício, essa estratégia de conduzir pessoas ao culto para que lá escutem a mensagem do Evangelho, ela funcionou durante muito tempo e até hoje deve ser praticada. Nós devemos realmente levar visitantes às celebrações da igreja para que escutem o Evangelho, para que aprendam cada vez mais do Evangelho, porque na igreja espera-se que fale-se sobre Jesus e as pessoas precisam ouvir Jesus também quando estiverem dentro dos cultos. Porém, a Bíblia diz que todo crente, ele é um sacerdote, porque Cristo é o nosso único, sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de um homem intermediário entre nós e Deus. Na verdade, todos nós somos chamados para revelar Deus ao mundo. Portanto,
Todo cristão, você que está aí nos assistindo, você é um sacerdote de Deus perante o mundo, para levar pessoas a conhecerem Deus através do único sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Isso é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Nós vamos parar por aqui, vamos a um vídeo e já retornamos com mais perguntas, aprendendo um pouco mais sobre a evangelização discipuladora. A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento em pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora ou ligue para a Central de Atendimento. Que bom, estamos recebendo o pastor Diogo Carvalho em mais um É Templo de Multiplicar, hoje podendo compartilhar perguntas e respostas sobre a evangelização discipuladora. Pastor Diogo, como iniciamos um relacionamento discipulador? Essa resposta é muito simples. A primeira ação de fazer discípulos é a oração. Eu queria estimular você, encorajar você que está nos assistindo, a agora mesmo pensar nos nomes de pelo menos 5 pessoas. Comece a orar por elas. Ore para que o Espírito Santo toque no coração delas. Ore para que Deus lhe dê uma oportunidade de comunicar o Evangelho a elas. E depois que você orar, você precisa agir. É tempo também de comunicar o Evangelho, de buscar com essa pessoa um vínculo, um relacionamento, no qual você busca oportunidades de falar de Jesus para essa pessoa. Então, como começar? Começa orando. E depois da oração, o que fazer? Nós podemos, por exemplo, buscar oportunidades para se encontrar com essas pessoas. Você pode convidar essas pessoas para a sua casa ou na rua, um encontro, numa lanchonete. Busque oportunidade para comunicar Jesus a essa pessoa. E assim você vai comunicar o Evangelho, pregar o Evangelho e buscar estabelecer, criar o que nós chamamos de relacionamento discipulador. Nós cremos que para cumprir a grande comissão como um todo, nós precisamos desse fator relacional. Através desse relacionamento, você vai comunicar àquela pessoa não apenas o Evangelho como mensagem, mas a sua própria vida, a sua própria alma, produzindo um outro seguidor de Jesus, assim como você é. O irmão tem nos falado muito sobre comunicar o Evangelho, a importância de comunicar o Evangelho. Mas surge uma pergunta: como comunicar o Evangelho de maneira efetiva? Essa é uma pergunta muito boa, pastor Fabrício. Para nós comunicarmos o Evangelho de uma maneira efetiva, primeiro nós precisamos saber o que é o Evangelho, né? Então, é importante que nós estudemos biblicamente o que o Evangelho significa. A mensagem de que Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, é o Senhor. Depois de compreender o que é o Evangelho, nós precisamos, então, desenvolver com as pessoas um relacionamento discipulador no qual nós podemos pregar esse Evangelho não apenas uma única vez. E a maioria das metodologias de evangelização dizem respeito apenas a uma apresentação durante um momento de 5 a 10 minutos. O ideal é que você dialogue com essa pessoa, você conheça o que a pessoa pensa sobre o Evangelho. E assim você vai poder atingir aquele ponto, aquele lugar em que a pessoa está travada na sua compreensão sobre o que é a mensagem do Evangelho. Então, conheça o Evangelho, busque relacionamentos e procure discernir em que ponto a pessoa está e fale exatamente aquilo que ela precisa ouvir. O irmão falou sobre algo muito interessante, que é falar, compartilhar o Evangelho. Nós, muitas vezes, temos ouvido algumas pessoas dizerem assim: eu prego com a minha vida. Sem dúvida alguma, o nosso exemplo é muito importante. Mas como ter aí um equilíbrio entre pregar e testemunhar com a minha vida, mas também cumprir o que a Bíblia nos ensina, que nós devemos falar, pregar, não se calar, fale e não te cales, como nós cantamos muitas vezes em nossas igrejas. Eu gosto muito da expressão de Paulo, quando ele diz assim: cri,
Por isso falei. Uma pessoa que crê, que ela entende que a salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo, ela não pode se calar. Ela tem que contar isso às outras pessoas, né? E nós, às vezes, dizemos assim, nós precisamos apenas viver a vida e não comunicar. Mas o nosso principal exemplo foi o próprio Jesus. Jesus viveu a vida como ninguém, ele foi perfeito, ele amou as pessoas, ele curou, mas ele ensinou bastante. Ele pregou bastante também, ele pregou sermões, ele chamava os discípulos num canto e dava mensagens. Então, se você quer pregar como Jesus pregou, quiser viver como Jesus viveu, não apenas viva, mas também comunique a mensagem de salvação. Nós vamos ter que parar por aqui no nosso encontro de hoje. Mas no próximo encontro, pastor Diogo Carvalho continua conosco, porque ainda temos algumas perguntas preciosas que ele vai estar nos respondendo sobre como de fato vivermos o princípio da evangelização discipuladora. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.